Olá a todos! Bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos falar sobre uma das figuras mais enigmáticas de Hollywood, Keanu Reeves. Aos seus 60 anos, o ator finalmente decidiu romper o silêncio e confirmar o que muitos de nós suspeitávamos há anos sobre sua vida pessoal e profissional. Esta revelação surpreendeu fãs e críticos, e hoje analisaremos todos os detalhes desta impactante confissão. Será este o começo de uma nova etapa na carreira de Keanu? Não perca nenhum detalhe desta história. Lembre-se de se inscrever no nosso canal e ativar o sino de notificações para ficar por dentro de todas as nossas atualizações. Vamos começar. Um encontro casual em uma praia ensolarada de Beirute nos anos 60 mudaria para sempre o curso da história do cinema. Foi lá que Samuel Novlin Reeves Jr., um geólogo americano de ascendência havaiana e chinesa, conheceu Patricia Taylor, uma jovem inglesa que trabalhava como designer de figurino. O romance floresceu rapidamente sob o sol do Líbano, um país que na época era conhecido como a Paris do Oriente Médio por sua beleza e vida cultural vibrante. Em 2 de setembro de 1964, em Beirute, nasceu Keanu Charles Reeves. Seu nome, escolhido por seu tio materno, significa brisa fresca sobre as montanhas em havaiano, um nome que parecia prever a natureza tranquila que o ator demonstraria ao longo de sua vida. Embora tenha nascido no Líbano, Keanu não guarda lembranças de seus primeiros dias naquele país, pois sua família logo se mudaria, iniciando uma jornada nômade que marcaria sua infância. Quando Keanu tinha apenas 3 anos, Samuel Reeves abandonou a família, deixando Patricia sozinha para criar o filho, mais tarde, a filha que estava por vir. Esta separação precoce criaria uma ferida que nunca cicatrizou completamente. Anos depois, já famoso nos anos 90, Keanu recusaria as tentativas de seu pai de restabelecer contato, demonstrando que algumas dores da infância permanecem mesmo quando se atinge o estrelato. Após a separação, Patricia continuou sua carreira como figurinista, trabalhando com determinação para sustentar seus filhos. Sua profissão exigia mobilidade, e assim a família viveu em diversos lugares. Foi na Austrália que nasceu Kim, a irmã de Keanu, criando um vínculo familiar que seria crucial para ambos nos anos vindouros. A família eventualmente se estabeleceu em Toronto, Canadá, onde Keanu passaria grande parte de sua juventude. Patricia casou-se novamente, várias vezes, o que trouxe uma série de padrastos à vida do jovem Keanu. Esta instabilidade familiar, combinada com as frequentes mudanças, moldou sua visão de mundo e talvez explique parte de sua personalidade reservada que intriga fãs até hoje. A relação com sua mãe, no entanto, sempre foi marcada por amor e respeito mútuos. Patricia, com sua criatividade e determinação, inspirou Keanu a seguir seus sonhos, mesmo quando estes pareciam distantes. Ela o introduziu ao mundo das artes e da cultura, plantando as sementes que mais tarde floresceriam em sua carreira artística. A ausência do pai e a presença de uma mãe forte e independente definiram os primeiros anos de Keanu Reeves. Estas experiências iniciais criaram um homem complexo, que aprendeu desde cedo a valorizar as conexões genuínas e a desconfiar das superficiais. Enquanto crescia em Toronto, longe de suas raízes libanesas, havaianas e chinesas, Keanu começava a desenvolver os traços de caráter que o transformariam não apenas em um ator respeitado, mas em uma figura singular em Hollywood. A jornada do menino nascido em Beirute estava apenas começando, e ninguém poderia prever os altos e baixos que o aguardavam. Aos 6 anos de idade, Keanu enfrentou mais uma mudança significativa em sua jovem vida. A família se mudou para Toronto, Canadá, uma experiência que anos mais tarde ele descreveria como traumatizante. Trocar o calor australiano pelo frio canadense, deixar amigos para trás e adaptar-se a uma nova cultura causou um profundo impacto no menino. Esta seria apenas uma das muitas transições que moldaram sua personalidade reservada e contemplativa. Em Toronto, a vida de Keanu ganhou novos contornos quando sua mãe Patricia se casou com o diretor de cinema Paul Aaron. Este relacionamento abriu as portas para outra mudança, desta vez para a agitada Nova York. Foi ali, entre arranha-céus e o ritmo acelerado da metrópole americana, que Keanu teve seus primeiros contatos com o mundo do entretenimento que um dia o acolheria. A infância de Keanu foi típica do que os sociólogos mais tarde chamariam de geração X. Enquanto sua mãe trabalhava, ele se tornava uma criança com chave de casa, responsável por cuidar de si mesmo desde cedo. Nas ruas de Toronto, para onde eventualmente retornou,
Keanu encontrou no hóquei de rua uma válvula de escape e uma paixão. Com um stick nas mãos e patins nos pés, o jovem sonhava em ser jogador profissional, muito antes de imaginar que seu rosto estamparia cartazes de cinema pelo mundo. Um episódio peculiar marcou sua infância e é raramente mencionado nas entrevistas. Aos 6 anos, Keanu viveu o que descreve como uma experiência paranormal. Viu uma jaqueta flutuando no ar, sem ninguém dentro dela, entrando pela porta de seu quarto. O incidente, embora assustador, plantou nele uma curiosidade pelo inexplicável e pelo sobrenatural que se refletiria em algumas de suas escolhas profissionais futuras. A vida de Keanu era incomum em muitos aspectos. Enquanto outras crianças tinham babás convencionais, ele ocasionalmente era cuidado por ninguém menos que Alice Cooper, o roqueiro que era amigo da família. A imagem do controverso músico, conhecido por seus shows teatrais e sombrios, cuidando do pequeno Keanu representa perfeitamente o ambiente artístico e pouco convencional em que cresceu. Outra conexão inusitada com o mundo das celebridades veio através de Dolly Parton, a lendária cantora country. Em um Halloween que ficaria para a história familiar, o jovem Keanu usou o traje de coelhinha da Playboy que pertencia a Dolly para sair à caça de doces. Esta história, que ele compartilharia décadas depois em entrevistas, revela não apenas o círculo social em que sua família transitava, mas também o ambiente liberal e artístico que influenciou sua formação. A infância nômade, os múltiplos padrastos, as amizades com figuras do entretenimento e as responsabilidades precoces formaram um jovem independente e introspectivo. Enquanto se ajustava às constantes mudanças e absorvia influências diversas, Keanu desenvolvia uma visão única do mundo e uma resiliência que o acompanharia por toda a vida. As experiências vividas nesses primeiros anos, entre mudanças de países, escolas e casas, preparavam o terreno para o surgimento de um artista complexo e multifacetado. A próxima fase de sua vida traria novos desafios e os primeiros passos em direção à carreira que o consagraria. Os anos escolares de Keanu Reeves foram marcados por uma constante batalha entre seu espírito livre e as estruturas rígidas do sistema educacional. Desde cedo, ficou evidente que ele não se encaixava facilmente no modelo tradicional de ensino. Problemas de pontualidade tornaram-se recorrentes. Keanu frequentemente chegava atrasado às aulas, não por desinteresse, mas porque seu ritmo interno parecia funcionar diferente do convencional. A concentração em sala de aula era outro desafio. Enquanto professores explicavam equações matemáticas ou regras gramaticais, a mente de Keanu muitas vezes viajava para galáxias distantes. Sua paixão por ficção científica, especialmente por filmes como Star Wars, alimentava um universo imaginativo que competia constantemente com as lições do dia a dia. Os mundos criados por George Lucas exerciam mais fascínio sobre ele do que os livros didáticos. Apesar das dificuldades de adaptação, Keanu demonstrava talentos notáveis em áreas específicas. No hóquei no gelo, esporte que praticava com dedicação, suas habilidades eram impressionantes, chegando a atuar como goleiro no time da escola e recebendo o apelido de The Wall. Nas aulas de inglês, surpreendia professores com interpretações profundas de textos literários, revelando uma sensibilidade que passava despercebida em outras disciplinas. O xadrez também se tornou um refúgio intelectual, onde sua capacidade estratégica e pensamento não linear encontravam expressão. Um padrão comportamental que definiria muito de sua personalidade adulta começou a se manifestar nos corredores escolares. Keanu questionava constantemente as autoridades. Não se tratava de rebeldia gratuita, mas de uma genuína necessidade de compreender o porquê das regras e convenções. Esta postura o colocava frequentemente em rota de colisão com diretores e professores que esperavam obediência sem questionamentos. Os conflitos escalaram até que, aos 16 anos, Keanu foi expulso da escola. Anos depois, ele descreveria este momento como muito angustiante, uma rejeição institucional que reforçou sua sensação de não pertencimento. A expulsão representou mais que um problema acadêmico. Foi a confirmação de que talvez seu caminho precisasse ser trilhado fora dos padrões convencionais. Apesar de frequentar outras 4 escolas diferentes, incluindo uma escola alternativa, Keanu nunca obteve o diploma do ensino médio. Esta ausência de certificação formal, porém, nunca o impediu de ser um ávido autodidata, buscando conhecimento em livros, experiências e conversas ao longo de toda a sua vida. A ruptura com o sistema educacional formal acelerou sua independência. Aos 18 anos,
Keanu deixou a casa da família, assumindo as rédeas de seu próprio destino. Trabalhou em diversos empregos para se sustentar, desde afiador de patins até fabricante de massa em uma loja italiana. A grande virada veio aos 20 anos, quando decidiu se mudar para Los Angeles, a cidade dos sonhos e das oportunidades no mundo do entretenimento. Com apenas seu carro, algumas roupas e uma determinação inabalável, Keanu deixou o Canadá em direção à Califórnia. A jornada não representava apenas uma mudança geográfica, mas o abandono definitivo do caminho convencional em favor de uma estrada incerta, porém potencialmente mais alinhada com sua natureza inquieta. O jovem que não conseguiu se adaptar às salas de aula estava prestes a encontrar seu verdadeiro lugar de expressão, diante das câmeras. Muito antes dos grandes estúdios e das luzes da fama, o primeiro contato de Keanu Reeves com o mundo do cinema aconteceu nos bastidores, ao lado de sua mãe Patrícia. Como designer de figurino respeitada no meio, ela ocasionalmente levava o filho para os sets de filmagem, onde o jovem Keanu observava fascinado o processo de criação cinematográfica. O que começou como simples tarefas de ajudante, carregando tecidos ou organizando acessórios, plantou as sementes de uma paixão que definiria sua vida. O padrasto Paul Aron, diretor com conexões na indústria, percebeu o interesse crescente do enteado pelo universo cinematográfico. Foi através de Aron que surgiu a primeira oportunidade profissional de Keanu no cinema, um modesto trabalho como assistente de produção em um filme estrelado por Chuck Norris. Longe dos holofotes, Keanu aprendeu os fundamentos da criação cinematográfica, absorvendo conhecimento em cada função que desempenhava nos bastidores. A transição das funções técnicas para a frente das câmeras aconteceu gradualmente. Pequenos comerciais para a televisão canadense e participações em produções locais começaram a surgir. Com cada oportunidade, Keanu revelava um talento natural e uma presença única diante das câmeras, apesar de sua timidez e introspecção fora delas. O jovem que não se adaptava às salas de aula parecia encontrar nas filmagens um espaço onde finalmente podia se expressar plenamente. Com os primeiros papéis vieram também as primeiras dúvidas sobre sua identidade profissional. Seu agente e outros profissionais da indústria expressaram preocupações sobre seu nome de nascimento. Keanu Charles Reeves soava exótico demais para os padrões de Hollywood da época, e muitos acreditavam que um nome mais convencional abriria mais portas para o jovem ator. Pressionado a adotar um nome artístico mais facilmente pronunciável e memorável para o público americano, Keanu considerou diversas alternativas. Entre as opções que chegou a analisar seriamente estavam Chunky Spadina, um nome que mesclava referências urbanas de Toronto, e Templeton Page Taylor, que soava sofisticado e aristocrático. Para um jovem em início de carreira, a escolha do nome poderia parecer uma decisão meramente comercial, mas para Keanu representava algo mais profundo, sua própria identidade cultural e familiar. Após reflexão, Keanu tomou uma decisão que definiria sua carreira e revelaria muito sobre seu caráter. Manteve seu nome original, apesar de todas as dúvidas e pressões de seus representantes. Esta escolha, aparentemente simples, demonstrava uma característica que marcaria toda sua trajetória: a autenticidade acima das conveniências da indústria. O nome exótico que muitos consideravam um obstáculo acabaria se tornando parte fundamental de sua marca pessoal. Keanu Reeves, com suas raízes havaianas evidentes no próprio nome, representava uma nova geração de atores que não precisavam se enquadrar nos moldes tradicionais de Hollywood para conquistar espaço. Enquanto participava de pequenas produções no Canadá e buscava oportunidades mais significativas, Keanu não imaginava que sua recusa em abandonar suas origens seria apenas o primeiro de muitos atos de resistência às pressões da indústria. O ator que manteve seu nome peculiar estava prestes a iniciar uma jornada que o levaria a se tornar um dos rostos mais reconhecíveis do cinema mundial, mantendo sempre uma identidade própria que transcenderia os papéis que interpretaria na tela. O destino tem formas misteriosas de unir pessoas que marcarão nossas vidas para sempre. Para Keanu Reeves, esse encontro aconteceu em 1989, no set de filmagens de Parenthood Uma Segunda Chance. Foi ali que conheceu River Phoenix, um jovem ator cujo talento natural e carisma já causavam admiração em Hollywood. O que começou como uma relação profissional entre colegas de elenco rapidamente evoluiu para uma das amizades mais significativas na vida de Keanu. A conexão entre os dois atores foi imediata e profunda.
Apesar das personalidades contrastantes, River mais extrovertido e Keanu mais reservado compartilhavam uma visão semelhante sobre a arte, a vida e os valores que consideravam importantes. Conversas sobre filosofia, música e cinema preenchiam os intervalos das filmagens, forjando um vínculo que transcendia o ambiente de trabalho. Em 1990, Keanu recebeu o roteiro de My Own Private Idaho Garotos de Programa, escrito e dirigido por Gus Van Sant. A história ousada sobre 2 garotos de programa em Portland tocou Keanu profundamente, e ele imediatamente pensou em River para o papel principal de Mike Waters. Sua convicção sobre a parceria era tão forte que, após ler o roteiro, Keanu montou em sua motocicleta e viajou do Canadá até a Flórida para entregar pessoalmente o roteiro a River. Esta jornada épica de milhares de quilômetros, atravessando quase todo o território norte-americano, demonstrava não apenas a dedicação de Keanu ao projeto, mas também o valor que atribuía à amizade com Phoenix. A história desta viagem se tornaria uma das mais emblemáticas da carreira de ambos, simbolizando a intensidade da conexão que compartilhavam. Em 1991, o filme foi lançado, com os 2 amigos protagonizando papéis desafiadores que exigiam vulnerabilidade emocional e coragem artística. A química entre eles na tela era evidente, refletindo a profunda amizade que cultivavam fora das câmeras. Para Keanu, este trabalho representou um dos momentos mais importantes de sua carreira, não apenas pelo desafio artístico, mas pela oportunidade de criar ao lado de alguém que admirava imensamente. Foi durante as filmagens, no entanto, que os sinais dos problemas de River com drogas começaram a se tornar mais evidentes. Embora sempre tenha sido discreto ao falar sobre este aspecto, Keanu testemunhou o início do declínio que eventualmente levaria à tragédia. A amizade entre eles, porém, permaneceu inabalável, com Keanu oferecendo apoio constante ao amigo que lutava contra seus demônios internos. Em 31 de outubro de 1993, River Phoenix faleceu por overdose na calçada do Clube Viper Rue em Los Angeles. A notícia atingiu Keanu como um golpe devastador. A perda prematura de seu amigo, aos 23 anos, o marcou profundamente. Décadas após a tragédia, Keanu ainda encontra dificuldade em falar sobre o assunto, e quando o faz, frequentemente usa o tempo presente para se referir a Phoenix, como se a conexão entre eles transcendesse a morte física. Em entrevistas raras onde aceita abordar o tema, Keanu descreve Phoenix como inspirador, um artista genuíno que vivia intensamente cada momento. A admiração em sua voz, mesmo tantos anos depois, revela o impacto duradouro que River teve em sua vida e carreira. A amizade entre Keanu Reeves e River Phoenix, embora breve em anos, deixou marcas permanentes na vida do ator. Foi uma relação baseada em respeito mútuo, admiração artística e um profundo senso de conexão humana que o tempo não conseguiu apagar. Enquanto sua carreira atingia novos patamares no início dos anos 90, a vida pessoal de Keanu Reeves enfrentava a primeira de uma série de provações que testariam sua força interior. Em 1991, o mesmo ano em que My Own Private Idaho era lançado, sua irmã Kim, com quem mantinha um vínculo profundamente afetivo desde a infância, recebeu um diagnóstico devastador: leucemia. A notícia caiu como um raio sobre a família, e Keanu, apesar da agenda cada vez mais ocupada, reorganizou completamente suas prioridades. Os próximos 10 anos seriam marcados por uma dedicação inabalável à irmã em sua batalha contra a doença. Entre filmagens, Keanu permanecia constantemente ao lado de Kim, acompanhando consultas médicas, internações e o árduo processo de tratamento. Esta década de luta contra o câncer revelou um lado de Keanu que poucos conheciam: o irmão devotado que colocava as necessidades familiares acima de compromissos profissionais e da fama crescente. Sem alarde ou busca por reconhecimento, ele doou milhões para pesquisa sobre leucemia e fundou uma instituição de caridade para apoiar pacientes com câncer, embora tenha optado por não vinculá-la publicamente ao seu nome. Quando Kim finalmente entrou em remissão após anos de tratamento, parecia que um período de paz finalmente chegaria à vida de Keanu. Foi nesse momento que ele conheceu Jennifer Singh, uma assistente de produção e aspirante atriz. O romance entre eles floresceu rapidamente, e em 1999, o casal anunciou que esperava sua primeira filha, que seria chamada Ava. O que deveria ser um período de celebração transformou-se em tragédia quando, em dezembro daquele ano, a pequena Ava nasceu sem vida, semanas antes da data prevista para o parto. O sonho da paternidade desmoronou,
deixando Keanu devastado. Para Jennifer, o luto pela perda da filha manifestou-se em uma severa depressão pós-parto, criando um abismo emocional que o casal não conseguiu superar. A dor compartilhada, em vez de unir, acabou separando Keanu e Jennifer. Mesmo após o término do relacionamento, mantiveram um vínculo de amizade e carinho, tentando cada um à sua maneira processar o luto pela filha que não chegaram a conhecer. Keanu, sempre reservado sobre sua vida pessoal, mergulhou no trabalho, enquanto enfrentava em silêncio uma das dores mais profundas que um ser humano pode experimentar. A vida, porém, ainda reservava mais um golpe cruel. Em abril de 2001, Jennifer Sim, então com 28 anos, dirigia seu Jeep Cherokee na madrugada de Los Angeles quando perdeu o controle do veículo, sofrendo um acidente fatal. Keanu, que havia conversado com ela por telefone horas antes, recebeu a notícia com incredulidade. A mulher que havia compartilhado com ele o luto pela filha agora também se tornava uma ausência permanente em sua vida. Em um intervalo de apenas alguns anos, Keanu enfrentou a doença da irmã, a perda de uma filha e a morte trágica de alguém que amara profundamente. Estas sucessivas tragédias pessoais moldaram silenciosamente o homem por trás do astro do cinema. A tristeza que ocasionalmente se percebe em seu olhar, mesmo em momentos de celebração pública, carrega o peso destas perdas irreparáveis. Para muitos, seria compreensível sucumbir ao desespero ou à amargura diante de tantos golpes do destino. Keanu, no entanto, encontrou na dor um caminho para uma compaixão mais profunda e uma apreciação mais autêntica da vida. As tragédias que marcaram sua jornada pessoal, longe de encerrá-lo em si mesmo, abriram seu coração para uma conexão mais genuína com o mundo ao seu redor. A trajetória de Keanu Reeves no cinema é marcada por uma diversidade notável e uma evolução constante que desafiou as expectativas da indústria. O que começou com pequenos papéis em produções canadenses logo se expandiu para um amplo espectro de gêneros e estilos, revelando um ator muito mais versátil do que muitos inicialmente supunham. Seu primeiro grande momento de reconhecimento veio com Bill e Ted's Excellent Adventure em 1989, uma comédia onde interpretou o despreocupado adolescente Ted Theodore Logan. O filme, que se tornou um sucesso inesperado e gerou uma sequência, acabou sendo tanto uma bênção quanto um fardo para o jovem ator. Se por um lado o projetou para o reconhecimento nacional, por outro criou um estereótipo que o perseguiria por anos. Muitos críticos e profissionais da indústria começaram a confundir o personagem com o ator, questionando sua inteligência e capacidade de interpretar papéis mais complexos. Esta percepção equivocada contrastava frontalmente com o Keanu que seus colegas de trabalho conheciam. Diretores como Richard Linklater e atores como Laurence Fishburne frequentemente saíam em sua defesa, destacando sua curiosidade intelectual, seu interesse por literatura e filosofia, e sua dedicação meticulosa ao ofício de ator. Determinado a não se deixar limitar pelo sucesso inicial em comédias, Keanu buscou papéis em filmes independentes e dramas que pudessem expandir seu alcance como artista. Trabalhos em produções como My Own Private Idaho em 1991 e My Chiado About Nothing em 1993 demonstraram sua disposição para assumir riscos artísticos e sua capacidade de atuar em registros dramáticos mais sutis. Sua carreira, no entanto, não esteve livre de contratempos e situações controversas. Um dos episódios mais notórios ocorreu com o filme The Watcher em 2000, um thriller onde interpretou um serial killer. Keanu foi obrigado a participar do projeto devido a uma assinatura falsificada em um contrato, um incidente que ele suportou com profissionalismo, apesar da frustração. Para evitar publicidade negativa para o filme, manteve silêncio sobre o caso durante anos, revelando a situação apenas após o término das obrigações contratuais. O verdadeiro ponto de virada em sua carreira veio com The Matrix em 1999. O papel de Neo, o programador de computador que descobre estar vivendo em uma simulação, combinava perfeitamente com a aura misteriosa e a presença física de Keanu. O filme revolucionou os efeitos especiais em Hollywood e estabeleceu uma nova referência para o cinema de ficção científica. Mais importante, redefiniu completamente a imagem pública do ator, transformando-o em um ícone da cultura pop e símbolo de um novo tipo de herói cinematográfico. Após um período de projetos de menor visibilidade no início dos anos 2000, Keanu encontrou um segundo renascimento de sua carreira com a franquia John Wick em 2014.
Como um assassino aposentado em busca de vingança, ele combinou intensidade emocional com extraordinárias sequências de ação, muitas das quais realizou sem dublês devido à sua dedicação à autenticidade. A série não apenas se tornou um fenômeno de bilheteria, mas também consolidou seu status como uma das mais duradouras e adaptáveis estrelas de Hollywood. Entre as superproduções que definiram sua imagem pública, Keanu continuou a buscar projetos menores e mais pessoais que satisfizessem sua curiosidade artística. Este equilíbrio entre filmes comerciais e independentes, entre ação e drama, entre fama e integridade artística, talvez seja o aspecto mais notável de uma carreira que se estende por mais de 3 décadas. O que torna a trajetória cinematográfica de Keanu Reeves verdadeiramente singular não são apenas os filmes icônicos ou o sucesso comercial, mas a autenticidade e a perseverança com que enfrentou os altos e baixos de uma indústria conhecida por sua volatilidade. Poucos fãs de cinema conhecem a faceta musical de Keanu Reeves, uma aventura artística que correu paralela à sua ascensão em Hollywood. No início dos anos 90, enquanto seu nome ganhava projeção nas telas, Keanu embarcou em uma jornada musical que satisfazia outro lado de sua expressão criativa. Foi assim que nasceu o Dogstar, uma banda de rock alternativo na qual ele assumiu o posto de baixista. A formação do grupo aconteceu de maneira quase acidental, fruto de um encontro casual com o baterista Robert Magliozzi em um supermercado de Los Angeles. A dupla começou a tocar por diversão, sem grandes pretensões, mas logo incorporou outros músicos e começou a se apresentar em pequenos clubes da cidade. Para Keanu, a música oferecia uma forma de expressão diferente da atuação, mais direta e menos estruturada, onde podia experimentar sem o peso das expectativas que já o seguiam no cinema. O contraste entre sua crescente fama como ator e a condição de músico iniciante criava situações peculiares. Muitas pessoas compareciam aos shows motivadas mais pela curiosidade de ver o astro de cinema tocar baixo do que pelo interesse genuíno na música da banda. Esta realidade, que poderia incomodar muitos, era encarada por Keanu com humildade característica. Ele nunca se iludiu sobre os motivos que enchiam as casas de show onde o Dogstar se apresentava. Um dos episódios mais emblemáticos da trajetória musical de Keanu ocorreu quando o Dogstar foi convidado para tocar no Milwaukee Metal Fest, um festival dedicado ao heavy metal. A banda, com seu rock alternativo mais suave, era completamente deslocada naquele contexto. Diante de uma plateia de metaleiros, Keanu e seus companheiros enfrentaram uma recepção hostil, com latas sendo arremessadas no palco. Mesmo assim, completaram seu set, demonstrando a mesma resiliência que Keanu aplicava em outros aspectos de sua vida. Em entrevistas sobre essa fase, Keanu sempre foi o primeiro a reconhecer as limitações do Dogstar. Com a honestidade que o caracteriza, admitiu que não eram grandes músicos, mas valorizava profundamente as experiências que a banda proporcionou. O prazer de criar música coletivamente e a camaradagem entre os integrantes eram, para ele, mais importantes que o reconhecimento crítico ou comercial. Apesar das limitações técnicas reconhecidas pelo próprio Keanu, o Dogstar conseguiu momentos notáveis ao longo de sua existência. Abriram shows para bandas estabelecidas como Weezer, em um dos pontos altos de sua trajetória, receberam um convite para acompanhar Bon Jovi em uma turnê. Para uma banda nascida de encontros casuais e sem grandes ambições iniciais, estas oportunidades representavam conquistas significativas. O grupo lançou 2 álbuns de estúdio, Our Little Visionary e Happening, além de um EP chamado 4 Formage. Embora não tenha alcançado sucesso comercial expressivo, a banda construiu uma pequena base de fãs dedicados que apreciavam seu rock despreocupado e sem pretensões. A experiência com o Dogstar revelou um Keanu disposto a se expor em territórios onde não era especialista, arriscando-se além da zona de conforto que o cinema já lhe proporcionava. Esta disposição para assumir riscos, mesmo sob o escrutínio público, diz muito sobre sua personalidade. Para um homem frequentemente descrito como reservado, subir ao palco com um instrumento que ainda dominava parcialmente demonstrava uma coragem silenciosa e uma autenticidade rara em celebridades de seu calibre. A música, embora nunca tenha se tornado o centro de sua carreira, permanece como um capítulo significativo na história pessoal de Keanu Reeves, evidenciando sua natureza multifacetada e seu genuíno amor pela expressão artística em suas diversas formas. A fama traz consigo não apenas admiradores, mas também situações jurídicas bizarras que testam a paciência de qualquer celebridade. Ao longo de sua carreira,
Keanu Reeves enfrentou uma série de processos inusitados que, embora absurdos em sua natureza, demandaram tempo, energia e recursos consideráveis para serem resolvidos. Um dos casos mais notórios ocorreu em 2008, quando o paparazzo Alisson Silva moveu uma ação judicial contra Keanu alegando que o ator o havia atropelado com seu Porsche. Segundo o fotógrafo, ele estava tentando tirar fotos de Keanu saindo de uma clínica médica em Rancho Palos Verdes, Califórnia, quando o incidente teria acontecido. Silva exigia uma indenização de $711 mil, alegando que o suposto atropelamento causou danos ao seu pulso que o impediram de trabalhar normalmente. O caso foi a julgamento, e as evidências rapidamente começaram a desmontar a narrativa do fotógrafo. Gravações de segurança mostraram que Keanu dirigia em baixa velocidade e que Silva, na verdade, havia tropeçado em seus próprios pés. Além disso, surgiram vídeos do fotógrafo escalando uma cerca após o suposto acidente, contradizendo suas alegações de lesões incapacitantes. Após apenas uma hora de deliberação, o júri decidiu unanimemente a favor de Keanu, expondo a natureza frívola e oportunista do processo. Em 2010, surgiu um caso ainda mais bizarro quando Karen Sala, uma mulher de Ontário, Canadá, entrou com uma ação de paternidade contra Keanu, alegando que ele era o pai de seus 4 filhos adultos. Sala exigia uma pensão alimentícia astronômica de $3 milhões por mês, retroativa a 1988, totalizando cerca de $150 milhões. As alegações de Sala eram, no mínimo, fantasiosas. Ela afirmava ter conhecido Keanu no ensino médio e mantido um relacionamento secreto com ele por décadas, apesar de ter sido casada com outro homem durante o período em questão. Sala chegou a sugerir que Keanu havia usado hipnose para disfarçar sua identidade e que poderia ter se transformado em seu ex-marido para conceber os filhos. O teste de DNA solicitado pelo tribunal eliminou qualquer dúvida, confirmando que Keanu não tinha relação biológica com nenhum dos 4 filhos. Mesmo após este resultado conclusivo, Sala continuou insistindo em suas alegações, recorrendo da decisão e prolongando o processo por meses, até que o tribunal finalmente encerrou o caso. Mais recentemente, Keanu se viu envolvido em outra situação legal incomum quando o espólio de Evel Knievel, o lendário motociclista acrobata, processou a Disney, a Pixar e os produtores de Toy Story 4 pelo personagem Duke Cabon, dublado por Keanu no filme de animação de 2019. O processo alegava que o personagem, um brinquedo de motociclista acrobata canadense dos anos 70 traumatizado por seu fracasso em realizar os saltos prometidos em comerciais, violava direitos autorais e de imagem de Knievel. Os representantes legais de Keanu e da Disney argumentaram que Duke Cabon era uma paródia e não uma representação literal de Knievel, destacando as diferenças significativas entre o personagem fictício e o acrobata real. Este caso refletia uma tendência crescente de processos especulativos contra grandes estúdios e celebridades, na esperança de obter acordos financeiros. Estas situações legais estranhas revelam um aspecto pouco discutido da fama: a vulnerabilidade a alegações infundadas e processos oportunistas. Ao longo destes episódios, Keanu manteve sua característica discrição e compostura, lidando com cada caso através dos canais legais apropriados, sem entrar em conflitos públicos com os acusadores ou buscar retaliação após as vitórias judiciais. Por trás das câmeras e longe dos holofotes, existe um lado de Keanu Reeves que raramente aparece nas manchetes: sua generosidade silenciosa e seu compromisso inabalável com o profissionalismo. Em uma indústria frequentemente marcada pelo ego e ostentação, Keanu construiu uma reputação baseada em valores diametralmente opostos. Após a batalha de sua irmã Kim contra a leucemia, Keanu estabeleceu uma fundação privada dedicada a hospitais infantis e pesquisa sobre câncer. Diferente de muitas celebridades que transformam suas causas em plataformas de autopromoção, ele manteve sua fundação em relativo anonimato, operando sem alardes por mais de uma década. Esta escolha deliberada por discrição reflete seu entendimento de que a verdadeira generosidade não busca reconhecimento público. A extensão de sua filantropia permaneceu desconhecida até que, em raras entrevistas, alguns detalhes vieram à tona. Descobriu-se que ele havia doado milhões de dólares para pesquisas relacionadas ao câncer, em grande parte motivado pela experiência pessoal com a doença de sua irmã. Este compromisso com causas médicas se mantém até hoje, mesmo sem divulgação ativa por parte do ator. Um dos gestos mais comentados de sua carreira ocorreu durante as filmagens da trilogia Matrix.
Ciente de que os efeitos especiais revolucionários do filme dependiam do trabalho árduo de profissionais de bastidores, Keanu redirecionou uma parte substancial de seu salário para os membros da equipe técnica. Estima-se que ele tenha aberto mão de dezenas de milhões de dólares, distribuindo-os entre os profissionais que raramente recebem reconhecimento proporcional à sua contribuição. Este padrão de generosidade se repetiu em outras produções. Durante as filmagens de John Wick, presenteou cada membro de sua equipe de acrobacias com motocicletas Harley-Davidson personalizadas, um gesto que fortaleceu ainda mais os laços de camaradagem no set. Já na produção de Matrix Resurrections, surpreendeu seus dublês com relógios Rolex, cada um gravado com mensagens pessoais de agradecimento. Para além dos presentes materiais, Keanu é universalmente respeitado nos sets de filmagem por sua postura com as equipes técnicas. Assistentes de produção, operadores de câmera, maquiadores e outros profissionais frequentemente compartilham histórias sobre como ele trata todos com o mesmo respeito, independentemente de sua posição hierárquica. Há relatos de como ele faz questão de conhecer os nomes de cada membro da equipe e interage genuinamente com todos, eliminando barreiras que tipicamente separam astros e equipe técnica. Seu profissionalismo também se manifesta na dedicação física e mental que aplica a cada papel. Para a franquia John Wick, por exemplo, submeteu-se a um regime de treinamento intensivo que incluía jiu-jitsu, judô, tiro tático e direção veicular avançada. Aos 50 anos, quando muitos atores já delegariam a maior parte das cenas de ação a dublês, Keanu realizou pessoalmente aproximadamente 90% das sequências de luta e perseguição do filme. Esta preparação meticulosa não é exceção, mas regra em sua carreira. Para The Matrix, dedicou-se a meses de treinamento em artes marciais enquanto se recuperava de uma cirurgia na coluna. Para Speed, aprendeu técnicas avançadas de direção defensiva. Cada papel é abordado com uma seriedade e compromisso que elevam o resultado final das produções. O profissionalismo de Keanu se estende também à pontualidade e disponibilidade. Conhecido por chegar aos sets antes do horário marcado e por nunca criar atrasos, ele demonstra um respeito pelo tempo e trabalho alheios que contradiz o estereótipo das estrelas de cinema caprichosas. Esta combinação de generosidade silenciosa e ética de trabalho exemplar construiu uma reputação que transcende seus sucessos de bilheteria. Em uma indústria onde histórias de comportamentos tóxicos abundam, Keanu emerge como um raro exemplo de como fama e integridade podem coexistir harmoniosamente. Após décadas sob os holofotes e diversas tragédias pessoais, Keanu Reeves parece ter encontrado um período de estabilidade e felicidade em sua vida. A notícia que surpreendeu e alegrou seus admiradores veio em 2019, quando ele apareceu publicamente de mãos dadas com a artista visual Alexandra Grant no evento LACMA Arte Mais Filme Gala em Los Angeles. Embora os dois já colaborassem profissionalmente havia anos, este foi o primeiro reconhecimento público de um relacionamento romântico. Alexandra Grant não é uma figura convencional no universo das celebridades. Artista plástica respeitada, com trabalhos expostos em importantes galerias, ela traz uma sensibilidade intelectual e artística que parece complementar perfeitamente a personalidade contemplativa de Keanu. Os dois se conheceram em 2009, quando colaboraram no livro Ode to Happiness, onde ela ilustrou textos escritos por ele. Esta parceria criativa evoluiu para um segundo livro, Shadows, em 2016, e posteriormente para a fundação da editora X Artists Books, voltada para livros de arte experimental. A revelação do relacionamento provocou uma reação midiática que dizia mais sobre a sociedade contemporânea do que sobre o casal. Muitos veículos destacaram o fato de Alexandra não seguir o padrão habitual das companheiras de celebridades masculinas. Aos 46 anos na época, ela exibia orgulhosamente seus cabelos grisalhos naturais e uma elegância que dispensava os procedimentos estéticos comuns em Hollywood. A controvérsia criada pela imprensa sobre sua aparência natural revelou os preconceitos ainda arraigados sobre envelhecimento e beleza feminina. Para um homem que valoriza intensamente sua privacidade, o interesse súbito da mídia em seu relacionamento certamente representou um desafio. Ao longo de sua carreira, Keanu sempre manteve uma firme relutância em expor detalhes de sua vida pessoal. Esta postura não deriva de arrogância, mas de uma genuína introversão e do desejo de manter uma separação saudável entre sua persona pública e sua essência privada. Esta valorização da privacidade se estende também à sua presença nas redes sociais.
Diferente da maioria das celebridades contemporâneas, Keanu não mantém perfis oficiais em plataformas digitais. Esta ausência deliberada do espaço virtual protege sua vida pessoal e também contribui para a aura de mistério que o cerca. Ironicamente, sua descrição contrasta com a quantidade de histórias sobre sua gentileza que circulam na internet. Inúmeros relatos de encontros casuais com fãs, motoristas de táxi, equipes de filmagem e desconhecidos retratam gestos de bondade e humildade incomuns para alguém de sua estatura. Embora estas histórias tenham contribuído para sua imagem positiva, fontes próximas revelam que Keanu frequentemente se sente desconfortável quando estas anedotas são amplamente compartilhadas, pois não realiza estes gestos buscando reconhecimento. A chegada de seus 60 anos marca um momento de celebração não apenas de longevidade, mas de evolução pessoal e profissional. O jovem que começou em comédias despretensiosas transformou-se em um ator respeitado, produtor, escritor ocasional e um ícone cultural cuja relevância atravessa gerações. Diferente de muitas estrelas que diminuem seu ritmo com a idade, Keanu parece estar em um dos períodos mais produtivos e criativos de sua carreira. Sua jornada pessoal, marcada por perdas devastadoras e desafios profundos, moldou um homem que parece ter encontrado um equilíbrio entre carreira, vida pessoal e propósito. O relacionamento com Alexandra Grant, sua contínua dedicação à arte cinematográfica e suas contribuições filantrópicas discretas sugerem uma maturidade que transcende a simples acumulação de anos. Os 60 anos de Keanu Reeves representam não apenas uma marca cronológica, mas o ponto atual de uma jornada extraordinária de um homem que, apesar da fama global, nunca perdeu sua humanidade essencial. Como podemos ver, por trás da fama e do sucesso, existe um homem de valores simples e autênticos que sempre colocou a integridade acima de tudo. Sua honestidade ao compartilhar esta parte de sua vida certamente inspirará muitos de seus fãs ao redor do mundo. O que você acha desta história? Você já suspeitava disso ou ficou surpreso? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, comentar no vídeo e se ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrição e ative o sino de notificações para não perder nenhuma de nossas novidades. Muito obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo com mais conteúdos exclusivos sobre seus artistas favoritos.